Boa noite. O formato está diferente hoje, né? Pois é. Eu tenho uma novidade para vocês. Quem vai dar aula hoje é vocês. Não sou eu, não. Né? Vocês é que vão trazer o conteúdo, porque nós vamos falar de um conteúdo que todos nós temos na realidade. Todos nós temos o nosso trabalho, todos nós temos uma ideia do que seja o progresso. Então, nós vamos conversar sobre isso hoje. Qual é o convite? Sobre que ótica a gente vai falar sobre trabalho e progresso? Nós temos aqui 14 aulas conversando sobre o espírito, sobre a nossa condição de imortal, conversando sobre reencarnação como um processo educativo, entendendo que a vida que vivemos também é um reflexo de nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, das nossas necessidades educativas, não é isso? Tudo que nós vivenciamos não tem a ver com o nosso processo educativo, enquanto espírito, não é isso? Então, a gente viu tudo isso em processamento da reencarnação. Então, a gente vem trabalhando essas aulas todas para que a gente entenda essa nossa realidade além da material. Então, o convite hoje é que a gente veja o trabalho e veja o progresso com o olhar do espírito. Com o olhar do espírito que tem a consciência de todo esse histórico que a gente já traz. Com toda essa nossa experiência, com toda essa bagagem, que não é só esse personagem que eu vivo agora, que essa pessoa que eu sou é, no momento, uma representação do espírito, que é a minha essência na realidade. Que está aqui, neste momento, encarnado, vivendo as experiências na família que eu estou, na profissão que eu escolhi, nas relações amorosas que eu determinei, tudo para o meu aprendizado. Combinado? Então, é este o olhar que a gente vai ter hoje, para tentar entender os paraquês da vida, os paraquês das situações, os paraquês das profissões, dos paraquês das facilidades, das dificuldades, certo? Então, eu vou iniciar fazendo uma introdução breve. Depois, os monitores vão sentar com vocês para que vocês conversem, debatam sobre 5 temas que eu vou colocar aqui num slide. Cada grupo vai discutir um tema com este olhar que eu falei, o olhar do espírito. E depois nós vamos fazer uma breve apresentação, mas depois eu explico melhor, tá bom? Então, vamos lá. Você pega uma aguinha para mim? Bom, 15ª aula, hein? Daqui a um pouco está terminando o ciclo, hein, gente? Rapidinho. Bom, trabalho e progresso. Uma das leis divinas, das leis de Deus. Semana passada, Paulo de Tarso esteve aqui, né? Apresentando para a gente um panorama geral das leis divinas. E falou brevemente de cada lei. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho a lei do trabalho e progresso, mas trazendo ela para a nossa realidade, para a realidade do espírito encarnado. E como a gente atua com elas no nosso dia a dia, na nossa vida, nas nossas profissões, nas nossas escolhas, inclusive, das profissões. Então, vamos lá. Nosso objetivo geral é demonstrar que o trabalho é um instrumento eficaz para o progresso social. Objetivos específicos. Demonstrar que os sistemas sociais e econômicos vigentes no mundo são obra do nível evolutivo do homem e que as desigualdades existentes são sua consequência. Mostrar que o trabalho é uma necessidade e que sua natureza está relacionada com o nível de evolução do ser humano. Mostrar que é inevitável o progresso e que o único destino imutável que existe. Demonstrar que o espiritismo representa um progresso para a humanidade e, destruindo o materialismo, ele marcará época. Então, esses são os nossos objetivos. E a nossa discussão vai justamente, cada tópico
que nós vamos discutir vai nos levar justamente nesses objetivos aí. Pronto. Só relembrando aqui rapidamente a aula passada, lembrando aqui que as leis de Deus, né, as leis naturais, lembra que Paulo falou que são leis harmônicas e constantes, né? Então, elas buscam o quê? A harmonia do universo. São gerais e universais, sem atribuições de crenças, religiões, épocas ou culturas. Lembram que ela tem um alcance no tempo, né, muito grande, e independe, as leis independem da religião, independe da sua cultura. Elas existirão, sempre existirão, né? Então, independe de eu querer ou não, de eu desejar ou não, se a minha religião determina que é assim ou não, elas existem, está aí, e a gente também falou um pouquinho delas do ponto de vista físico, que são as leis físicas que regem a matéria, estão lembrados da aula passada, e as leis morais que regem justamente os nossos comportamentos, né, nossas relações conosco e com o outro, certo? Tem como finalidade a educação do espírito, a nossa educação, a gente falou disso também, e não obedecem à moral social ao qual se modifica de tempos em tempos. São eternas, imutáveis e visam o equilíbrio e a evolução universais. Visam o bem e a felicidade e não a punição. Então, a gente viu que uma das principais diferenças entre as leis humanas e as leis divinas é que a lei humana tem um caráter, sim, punitivo, né? Se eu faço algo errado, eu vou ser punido de alguma forma, né? E a lei divina não, né? Ela visa a educação do espírito, né? As principais, as divisões das leis de Deus foram essas, né? Lei da adoração, lei do trabalho, que é uma das que a gente vai falar hoje, lei da reprodução, da conservação, da destruição, da sociedade, do progresso, e a gente vai juntar a lei do trabalho e progresso. Tem uma lógica, né? Não existe o progresso sem o trabalho, sem este movimento, porque trabalho é movimento, sem esse movimento que nos impulsiona ao crescimento. Lei da igualdade, lei da liberdade e lei da justiça, amor e caridade. Só relembrando mesmo, tudo bom? E a diferença principal das leis, quem lembra? Quem lembra das principais diferenças? Uma já... Oi? Ninguém lembra? Ai, gente, que memória curta. Hã? Não, são universais. A lei de Deus é universal, independe de crença. Sim. Né? A lei dos homens, evidentemente, depende de crença, porque sim, conforme a crença tem uma lei diferente. Uhum. São imutáveis. Imutáveis. As leis dos homens mudam conforme mutáveis. Um é imutável, outro é né? Então, vamos lá. Mutáveis no tempo e na cultura. As leis humanas, exatamente o que você falou. E as leis de Deus são imutáveis e intrínsecas ao espírito. Já pertencem ao espírito. Ficou por aí. Mas foi bem, foi bem. Tem um caráter punitivo, foi o que eu falei, né? As leis humanas têm esse caráter. E as leis de Deus têm um caráter educativo. E eu me lembro que Paulo ainda fez esse movimento, né? Que você tem aqui, né? As leis que lhe te dizem e te apontam a forma, o melhor caminho. Aí a gente teimosamente vai lá, aí, claro, né, acontece algo que lhe coloca de novo nesse caminho, ele mostra. Normalmente, o que acontece nunca é muito bom, né? Porque a gente foi contra essa lei, e aí não vai ser muito agradável, e daí você volta para o caminho. Mas isso acontece, a gente sofre, justamente porque a gente sai, né, vai contra essas leis. Ação corretiva, a lei humana, né,
Tem essa... E a lei de Deus é a tal ação preventiva, que a gente normalmente, às vezes, vai desobedecendo, como é da nossa natureza, né? Pronto. Que mais? Agora, uma pergunta. Já parou para pensar? Como é o trabalho para você? Qual o seu sentimento em relação ao trabalho? Eu estou falando do trabalho humano mesmo, nosso trabalho do dia a dia. Tem dois aspectos muito interessantes que eu vou trazer. Vamos ver se vocês se enxergam em algum deles. Hoje é segunda-feira. Sextou. Né? Tem gente que é bem isso aqui, né? Levanta segunda-feira arrastando uma corrente. Meu Deus, vou ter que trabalhar. Estou dizendo que é uma regra geral. Né? Mas é muito comum o tal sextou, né? É uma alegria geral. Né? E aí, quem é que é da turma do sextou aí? Que é uma alegria só quando chega sexta-feira. Vem cá, tem certeza que não tem mais dedinho para levantar? Vamos ser sinceros, espíritos. Oh, a cara de segunda-feira. E a de segunda-feira, quem tem uma carinha de segunda-feira assim? Tem, né? É interessante, né? O menininho está bem empolgado ali, né? Com a sexta-feira dele. Pronto. Vamos entender um pouco, historicamente, a nossa relação com o trabalho. É uma coisa interessante. Vamos pegar a etimologia da palavra trabalho. Olha só que interessante. A palavra trabalho tem origem no vocábulo latino tripalho, denominação de um instrumento de tortura romano formado por 3 paus, né? Tripalho. Deste modo, originalmente, trabalhar significava ser torturado no tripalho. Pense que já vem isso de uma forma, né, passada como se fosse algo, uma tortura trabalhar. Não é algo prazeroso. Né? Vem aí na etimologia da palavra. Interessante, né? Um rapazinho ali. Quem eram os torturados? Os escravos e os pobres que não podiam pagar os impostos. Assim, quem trabalhava naquele tempo eram as pessoas destituídas de posses. Então, olha a relação, né? Eu não tenho posses, eu não sou ninguém, eu sou torturado. Olha que relação com o trabalho. Interessante. Aí eu trouxe, né, essa... E, afinal, o que é trabalho? O que é trabalho? Atividade, que mais? Oi? Esforço, atividade, ofício, atividade com fins laborais, produto final. Produto final. Eu queria ver o que foi essa risada aí. Só gostaria da curiosidade. Não quer comprar? Ali, ó. Castigo. Esse está no tripalho. Esse está no tripalho. Ainda está. Vamos definir trabalho de algumas formas, né? Culturalmente, nos primeiros tempos do cristianismo, o trabalho era visto como uma tarefa penosa e humilhante, como punição para o pecado. Olha que interessante. Olha o trabalho, né? Punição. Popularmente, por muito tempo, o significado de trabalho foi associado a fardo e sacrifício. Quer dizer, nada veio de bom, né? Em muitos momentos, o trabalho foi trazido de uma forma muito penosa. Na física, é uma grandeza escalar que determina a quantidade de energia utilizada na realização de uma atividade. Quer dizer, aquela velha fórmula, né, da física, que trabalho é igual a força vezes o deslocamento, que gera o movimento. E tudo na natureza é movimento, gente. Não tem nada parado. Até aquilo que parece estático tem movimento. Então, tudo é movimento. Tudo progride porque existe um movimento. Então, trabalho é movimento.
Então, no dicionário, é uma atividade profissional regular, remunerada ou assalariada. Também, né? Ou um conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Então, ela não precisa ser exatamente remunerada, concordam? Por exemplo, nós aqui, da equipe do Básico, isso para nós é um trabalho. Ah, é um trabalho voluntário? Não interessa, mas é um trabalho. Né? A gente tem um compromisso de horário, de tarefas, onde a gente se compromete de estar aqui e assumir um compromisso de estar aqui. É um trabalho para nós, como nosso trabalho remunerado. A gente tem um compromisso de não faltar, o compromisso de estar aqui para receber vocês, o compromisso de fazer com que isso funcione. Isso é um trabalho. Aí, qual é a remuneração? A gente é remunerado de várias formas. De formas que não tem nem como descrever, que passa muito longe do valor financeiro. Mas é trabalho. Né? A gente está gerando este movimento, que é o movimento do conhecimento. Né? Da gente estar aqui, juntos, né? Em busca desse conhecimento. Rapidinho aqui, para a gente ver essa relação do trabalho, como foi. Né? Nos primórdios, lá, né? No tempo do homem primitivo, quando nós éramos ainda nômades, não existia uma organização de sociedade, não existia um trabalho formal, só técnicas rudimentares mesmo, que nos permitiam caçar para sobreviver, né? Ter um discernimentozinho ali para arrumar uma caverna para se abrigar da chuva, do tempo, dos animais, né? Tentar conquistar lá, talvez, uma fêmea para poder se reproduzir. Nossa vida era muito simplificada, não tinha muitos, vamos dizer, afazeres e muito que se preocupar, a não ser a própria sobrevivência. Era puramente instintivo, né? Nossa vida era puramente instintiva. Aí fomos evoluindo, né, lá pelo Neolítico, aproximadamente, nos tornamos sedentários, né, no sentido de nos assentamos, e passamos a desenvolver uma agricultura, pecuária, né, as primeiras assentamentos, né, as primeiras, vamos dizer assim, cidades, não propriamente cidades, mas aonde já existia uma organização social, onde já surgiram algumas atividades, onde as pessoas passaram a ser responsáveis por determinadas áreas, né, daquele assentamento. Né? O plantar, o colher, o cuidar dos animais, o cuidar da casa, dos filhos, enfim. Já existia uma relação de atividades mais organizadas. Dando um saltinho, indo lá para uma idade clássica, e você passando principalmente, vamos ter como exemplo Grécia, Roma, né? Nesse período, já existia uma organização social exatamente muito bem estruturada, onde já existiam quê? Leis, né? Um código de leis, com atividades administrativas, aí surge aí, né? Administrativas, políticas, né? Cresce o número de serviços, porque uma cidade, vamos supor, uma sociedade mais elaborada, mais complexa, também os serviços se ampliam, né? Mas a oferta é maior. Chega daí a revolução, as revoluções industriais, mais um saltinho. Primeira e segunda revolução industrial. Automação dos processos. A gente sai das pequenas indústrias, manufaturas, aquela questão muito familiar da plantação, né, de subsistência, daquele alfaiate que fazia a roupa, da costureira, de fábricas, né, do padeiro ali da esquina, do ferreiro. Passamos a ter uma organização industrial de produção. Então, vêm os processos, mão de obra, e a gente vê aí esse salto, e, junto com ela, uma série de problemas também do nível, inclusive, social. E a gente vê aí êxodo rural, né? Você vê
a questão dos cortiços nas cidades, que não tinha estrutura na época para receber essa demanda de pessoas que chegaram. Então, teve muitos problemas. Existia uma falta de leis que ordenassem, naquela época, uma jornada de trabalho. Então, foi todo um contexto histórico que veio junto com essa questão. Mas existiu uma demanda de mão de obra muito grande, precisava de mão de obra, muita mão de obra. E estamos agora aqui, numa verdadeira revolução tecnológica. E agora, mais do que qualquer coisa de mão de obra, o conhecimento é o maior produto. É o conhecimento. A inteligência em todos os aspectos, A gestão, planejamento, informação. A informação é a chave de tudo. Quem detém a informação detém controle, detém dinheiro, poder. Então, hoje, a era tecnológica está aí. E a gente vive num mundo hoje, como nós sabemos, A tecnologia está na palma da mão, faz parte das nossas vidas. Hoje, quando um celular acontece alguma coisa, a gente sai desesperado para comprar outro, porque não consegue viver um dia sem o celular. Não é real? A gente vive sem qualquer coisa, mas o celular não vive, porque a gente botou a vida da gente ali. A gente se comunica ali, a gente faz as operações bancárias ali, tudo está ali. A gente se diverte ali, tudo está ali. Um celular faz muito mais do que um computador fazia há 20 anos atrás. Então, imagine o que é a tecnologia hoje. Pronto. Isso foi só para a gente iniciar, pensando no trabalho, pensando nisso que eu falei, dessa relação da gente do trabalho ao longo dos anos, porque somos espíritos que reencarnamos. Então, nós já vivemos lá do primitivo, trazendo todas essas experiências, passamos ali pelo Neolítico, viemos ali, passamos pela Era Clássica, medieval, Estamos aqui agora. E a gente vem trazendo essa bagagem, vem trazendo essas tendências nossas. Estamos atuando hoje. Então, nós vamos discutir com esse olhar. Certo? Qual vai ser a nossa discussão? Em cada grupo, o monitor vai estar com vocês, fazendo um estudo. A discussão é aí, vocês vão ter 20 minutos para conversar. São esses os temas. Grupo 1 vai falar o que você entende por trabalho. Será que podemos entender trabalho apenas do ponto de vista material? Explique. Vocês são o grupo 1, certo? Grupo 2. Sabemos que o trabalho é uma lei natural. Na sua opinião, por que o trabalho imposto ao homem? Será que em mundos mais evoluídos e aperfeiçoados, o homem é submetido às mesmas necessidades do trabalho? Explique. Você lembra na escola? Você falava, professor, sim, não. Aí ele dizia, explique. Aí melou, Porque daí você tinha que explicar. Então, 1, 2. Grupo 3. Reflita e discuta, do ponto de vista espiritual e evolutivo, o porquê das desigualdades humanas. Grupo 3. Certo? É muito importante vocês colocarem isso, do ponto de vista espiritual e evolutivo. Certo? E a chave da resposta aí. Grupo 4, esse aqui. Analise e discuta sobre o progresso social a partir dos progressos intelectual e moral. Certo? E grupo 5, qual a sua relação com o trabalho? E aí a análise vai ser vocação versus financeiro, necessidade do espírito versus matéria. Como está essa relação? Certo? Pronto? Então, já distribuíram os papéis aí? Vão ter 3 folhinhas aí, com caneta, para que vocês possam estar anotando aí simultaneamente. Vocês têm 20 minutos, gente, para discutir. O tempo... Gente, só um pouquinho aqui, para a gente amarrar direitinho. Como nós não temos muito tempo... Gente,
Ó, eu sou pequenininha, eu vou ficar gritando, ninguém vai me ver aqui. Ó, nós temos apenas 20 minutinhos para discutir, porque o nosso tempo ele é bem curtinho. E a gente quer ouvir vocês. E aí, gostaram da discussão? É bom, né? É bom a gente trocar ideia. E a gente percebe o quanto a gente sabe. O quanto a gente tem conteúdo. Pode passar aí. Primeiro grupo. Grupo 1. O que você entende por trabalho? E será que podemos entender trabalho apenas do ponto de vista material? Explique. Vamos agora ouvir os coleguinhas. Bem, nós entendemos como trabalho um retorno para o todo, uma colaboração para o todo. Né? O trabalho tem um potencial transformador, seja por meio da força física, como do intelecto ou espiritual. Sempre transforma, sempre soma. É fruto de um conhecimento ou de uma habilidade prévia, e, claro, não apenas do ponto de vista material. Né? Ele faz parte de uma remuneração, né? Todos trabalham para sobreviver, mas é por meio dele que nos desenvolvemos e que colaboramos para que toda a sociedade seja mais. O ponto que a gente colocou também sobre o trabalho é que tudo aquilo que a gente coloca energia, tudo aquilo que a gente movimenta dentro de si, constitui uma forma de trabalho, seja ele com meios de você obter um retorno financeiro, ou aquele, como ela disse, o ponto de vista do voluntário, é aquele onde você está fazendo o que você gosta. Eu acho que quando a gente começa a descobrir o autoconhecimento, sabendo o que é que a gente gosta, o que é que a gente se identifica, a gente começa a passar isso para todos que estão à nossa volta. A gente também falou de trabalho como uma questão de um ciclo, porque o trabalho aqui material está ligado com o espiritual e o espiritual está ligado com o material, porque a gente está aqui só para a gente evoluir, isso aqui é só uma passagem. Então, a gente está trabalhando aqui, mas a gente está trabalhando com o propósito de evoluir. Mas o trabalho também tem um propósito social aqui na Terra e também tem um propósito social na vida espiritual de cada um. Então, o trabalho, na verdade, seja espiritual, seja material, é um grande ciclo, porque ele está interligado com a questão espiritual e com a questão material. É isso, basicamente. Me senti orgulhosa agora. Falaram bonitinho, né? Gente, direitinho. Só um pouquinho, deixa eu só passar aqui. Então, só para vocês verem como elas foram bem, né? Olha só. A questão 674 do Livro dos Espíritos traz que qual é a necessidade do trabalho? Fala, né? A necessidade do trabalho é uma lei da natureza. O trabalho é uma lei da natureza e, por isso mesmo, é uma necessidade. A nossa sociedade, como a gente vê hoje, obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e seus prazeres. Então, a gente não trabalha para atingir as nossas necessidades. A gente trabalha mais para atingir algo além disso. Então, não é o necessário mais. Não é verdade? Muitas vezes é o supérfluo. Então, não basta ter um celular. Tem que ter o celular que saiu, um modelo novo. Não basta ter, né, uma roupa que vista. Tem que ter um guarda-roupa repleto. Né? Não é assim. Então, nós somos bombardeados o tempo inteiro e convidados a consumir loucamente. Então, isso faz com que a gente trabalhe mais para poder adquirir coisas. E ele traz exatamente isso. Então, nós trabalhamos mais para os nossos prazeres. Hã? Como que é? Não, o progresso ele existe sempre. Eu estou falando o exagero. Não. Obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e seus prazeres. Porque você trabalha mais e mais em função disso. Vamos lá. Deve-se entender por trabalho unicamente as ocupações materiais, que era a pergunta?
Não, o espírito trabalha assim como o corpo físico, como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho, independente se ela é remunerada ou não. Tipos de trabalho. Aí, material, vocês falaram, né? Tipos de trabalho. O material visa produzir recursos materiais para sanar as necessidades cotidianas, afinal, estamos encarnados e temos as nossas necessidades. A gente precisa comer, precisa vestir, né? A gente quer também ter conforto, não tem nada de errado de nós querermos viver bem, de ter a nossa casa, de ter o nosso carro, de ter, né, poder ter lazer. Não existe nada de errado com isso. A questão é que a gente diz é a gente se entregar de tal forma onde a gente só enxerga isso, mas não existe nada de errado, e é necessário, a gente precisa dessas coisas. O moral, todo trabalho que respeita a regra da boa conduta, os princípios éticos, são seguidos, e a intenção é gerar valor, melhorar a qualidade de vida das pessoas envolvidas na atividade. Tem atividades profissionais, muitas vezes, que levam ao desenvolvimento humano, né? Que trazem esse aspecto ético e moral. E o espiritual aí também, que vocês trouxeram, que é feito através de vibrações que nos conectam com espíritos desencarnados e que atuam em outro plano. Então, existe sim um trabalho conjunto com o plano espiritual. As casas espíritas, por exemplo, fazem isso. Mas também existem outros locais que também fazem esse tipo, né, de contato e que visa o auxílio. E o trabalho no plano espiritual? A gente trabalha no plano espiritual ou a gente fica tocando a harpinha na beira do lago? Jazinha voando. O que vocês acham? Trabalha ou não trabalha? Trabalha, né? Trabalho. Trabalha dormindo. Dormindo, o corpo. Mas o espírito não para nunca, né? Não para nunca. Então, a gente trabalha. Então, lê do engano quem acha que vai ficar dormindo em brancas nuvens, né? Descansando, descanso eterno. Aí, ó. Tem vários trabalhos. A vida social é muito intensa no plano espiritual. E você vai se encontrar em atividades em onde você se relaciona, onde você tem afinidade, onde você já tem certas aptidões. A gente já viu em vida espiritual que vem vários tipos de cidades, né, destinadas a vários tipos de tarefas, inclusive. Então, nós estaremos em locais onde nos afinizamos, onde estamos preparados, às vezes, até para atuar, continuar, às vezes, inclusive, projetos que nós deixamos, né, ao desencarnarmos, da mesma forma que nós temos nossos projetos aqui, e que, às vezes, não conseguimos dar conta numa encarnação, a gente também, quando reencarna, deixa alguns lá. Então, a gente também estuda, a gente trabalha, repousa, mas a gente também se diverte lá no plano espiritual, certo? Então, ó, várias frentes de trabalho, escolas, hospitais, locais de repouso, de lazer, preparação à reencarnação, de desenvolvimento espiritual, produção de conhecimento e ensino. Então, são várias as áreas de atuação que o espírito pode trabalhar. Tarefas de auxílio ao próximo, socorro e cura, certo? Aqui só para a gente fechar essa questão do grupo 1, o trabalho formal, esse trabalho que nós executamos aqui, também contribui para a nossa evolução espiritual. E eu vi vocês discutirem muito isso. O quanto o nosso trabalho formal, a gente vai aprendendo, vai adquirindo a habilidade em lidar com as pessoas, em lidar com tarefas. Então, muitas vezes, a gente tem mais de uma profissão, né? A gente trabalha, às vezes, em setores diferentes na vida. Não é apenas um trabalho. E como, às vezes, um vai contribuindo para o outro. Então, possibilita ao espírito desenvolver sua inteligência. Inclusive, no Livro dos Espíritos fala muito isso, que o trabalho ele desenvolve a inteligência do espírito. Capacita o homem a ter novas visões do mundo e cada vez mais contribuir com a lei do trabalho. Então, quanto mais a gente se desenvolve dentro dessa lei, mais você contribui para ela e, consequentemente, contribui para o progresso.
Porque é uma das nossas finalidades também. Não estamos aqui apenas para evoluir sozinho, nós também temos um compromisso com o social. Então, quem sabe mais, quem já deu um passo à frente, que tem mais condição, tem também um papel de impulsionar quem ainda não chegou lá. Então, são as pessoas que estão à frente do ensino, são pessoas que empreendem, são pessoas que estão ali movimentando e ajudando no progresso, impulsionando essas pessoas que ainda estão num passo mais lento, mas que vão chegar lá também. E estão contando com essas pessoas. Então, esse é um papel importante. Ensina a ter disciplina, respeito, proatividade, resiliência, dentre outras virtudes. E a gente que trabalha sabe o quanto o ambiente de trabalho proporciona tudo isso. O ambiente de trabalho é desafiador. É muito desafiador. Porque você lá tem uma série de relações onde você tem um campo onde você tem que ter muito cuidado, tem que ter habilidade de lidar com o outro. Porque você não está em família, onde tudo é perdoado, tudo, né, é justificado. Então, são relações interessantes que nos trazem muito aprendizado. O espírito é capaz de evoluir na atuação do trabalho no plano terreno, mas também pode atrasar o caminho de sua ascensão conforme sua conduta durante a realização do seu labor. Tem pessoas que usam o seu trabalho de uma forma muito inadequada. Né? Então, a evolução do espírito vai de acordo com a conduta dele em tudo na vida, inclusive no trabalho. Tem pessoas que barbarizam no seu trabalho, que não trabalham de uma forma honesta, correta. Né? Então, é isso. Vamos ao grupo 2. Vamos aqui. Representante... Oi? Aham. Certo. Tá. Então, rapidinho, porque a gente, para ter tempo. Pode. Oi. Pode falar. Pode. Pode voltar o slide só rapidinho? Agora tem que ser rápido, porque senão os colegas não conseguem falar, tá bom? É rápido. Oi. Só queria falar uma coisa muito importante, já que a gente estava falando sobre lei de trabalho. Uma coisa triste que as leis trabalhistas só surgiram, tipo assim, muito tempo depois. Tipo, acho que foi no governo de Getúlio Vargas, em 1943, foi muito tempo depois. E antes eles eram, tipo, trabalhavam várias cargas horárias, passavam fome e era muito horrível os trabalhos que eles eram submetidos. E só surgiu uma lei para ajudar eles em 43. Mas isso faz parte da evolução da humanidade. Certo? Isso aí faz justamente isso. A partir do momento em que a gente vai evoluindo, as leis humanas também vão evoluindo. Né? Para complementar, que eu acho importante. Sim, importante. Isso ficou muito visível na Revolução Industrial mesmo. Grupo 2. Sabemos que o trabalho é uma lei natural. Na sua opinião, por que o trabalho é imposto ao homem? Será que em mundos mais evoluídos e aperfeiçoados, o homem é submetido às mesmas necessidades de trabalho? Explique. Desculpem. Nós três, acredito que vamos falar assim, a mesma coisa, com conotações ou com peculiaridades um pouco diferentes. Diria eu o seguinte: a Fernanda vai colocar sobre um aspecto mais jovial. Eu, de uma forma mais sintética. E o Léo vai fazer aí o fechamento, a filosofia, etc. Fernanda, por favor. Tá. Respondendo a primeira pergunta sobre por que o trabalho é imposto para o homem, a resposta que a gente colocou foi que o trabalho ele é uma contribuição ao auxílio societário, ou seja, para ajudar as pessoas na sociedade. Com o altruísmo dos indivíduos, ou seja, com a ajuda das pessoas umas com as outras, se consegue uma contribuição à sociedade mais harmônica e mais evolutiva, que é basicamente o que... Júlio? O que ele vai falar? Ele vai falar da parte mais evolutiva,
Eu estou falando da parte mais social, que o trabalho, querendo ou não, é bem auxílio. Você trabalha para alguém, você trabalha para ajudar alguém, trabalha para ajudar a sociedade. E é isso que eu estou falando, por isso que é importante. Bom, gente. Muito bom, Fernando. Bom, gente, é o seguinte. Eu vou tentar sintetizar todo o nosso entendimento disso aí. É o seguinte. De uma forma muito concisa, nós entendemos que o homem necessita evoluir. Evolução exige movimento. Para movimentar, é necessário trabalho. Conclusão. Evolução carece de movimento e este carece de trabalho. Ponto. Trabalho produz movimento e este produz evolução. Simples assim. A resposta número 1. É bem físico, como sempre. A resposta número 2, essa é um pouquinho mais longa. As mesmas necessidades, respondendo ali a pergunta, né? As mesmas necessidades, no sentido de tarefas, exatamente, não. Mas, todavia, devido à necessidade de trabalho, continua. Né? A necessidade de se trabalhar continua. Por quê? Porque a necessidade de evolução é eterna. E, de novo, evolução pressupõe movimento e este carece de trabalho. Finalizando, trabalho gera movimento e este possibilita atingir o objetivo, a evolução. Obrigado. Eu não vou ousar acrescentar mais nada, que eu acho que o seu Júlio literalmente sintetizou o que a gente tem que colocar. A gente separa esse sentimento de trabalho com executar tarefas e entende que trabalho é movimento para evoluir. O corpo trabalha para nos manter vivos, é trabalho. Então, vamos dizer que num plano superior, existam sim outras necessidades, a gente talvez não consiga nem imaginar quais sejam essas necessidades, mas sempre vai existir a necessidade de trabalhar para a evolução. Muito obrigado, seu Júlio. Querendo muito obrigado. complementar a frase de Júlio e de Léo, como sempre, eu complemento. Júlio, você é fã de Darwin, né? Dá pra ver que você fala muito de evolução. Você é fã de Darwin? Dá pra perceber. Desculpa, gente. Darwin, Lamarck, todo mundo assim que fala de evolução, você gosta, né? Completando aqui a frase, eu discordei um pouco de Júlio, que ele estava falando que necessidade não. Eu falei que necessidade sim. Os mesmos trabalhos que não. Porque sempre precisamos de trabalho. A diferença é que a evolução da sociedade, tanto tecnológica como industrial, como Tânia falou, ela falou sobre a revolução industrial que teve, estão avançando. Então, os trabalhos vão ser extintos. Aquilo que eu falei no grupo com vocês. E, tem algumas máquinas que conseguem operar coração. Não estou falando que os cardiologistas vão ser extintos. Não. Mas a maioria deles vão perder um pouco de trabalho para as máquinas. Então, alguns trabalhos vão ser recolocados por eles, entendeu? Mas a necessidade sempre vai persistir. Necessidade de trabalho sempre vai existir. Só o trabalho que vai modificar um pouco. Vão perder alguns postos para os outros. Obrigada. Entendi. Tá ok, obrigada. Diga, Sem dúvida, a necessidade vai continuar, a necessidade é eterna. Porque a evolução é eterna, o trabalho tem que ser eterno. Ficou entendido. Agora, isso. Ele muda, é como ela disse mesmo. O trabalho vai ser tudo diferente, altera. Vai evoluir também. Obrigada, Júlio. Então, vamos avançando aqui. O grupo 3 já vai se preparando aqui, certo? Quem é o grupo 3 aí? Pode vir para aqui para frente. Vamos lá. Aqui, ó. A questão 674 do Livro dos Espíritos traz o seguinte. Opa, para aí. Por que o trabalho é imposto ao homem? A 676.
É uma consequência de sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso, ele deve o seu sustento, a sua segurança e a seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao que é demasiado fraco do corpo, Deus deu a inteligência para compensar, mas é sempre um trabalho. E é interessante quando para pensar assim, poxa, Tânia, expiação, é entender. Gente, só silêncio aí um pouquinho, para a gente poder ouvir. Não tomar dessa forma bruta, né, castigo, como castigo, não. Mas para entender que existem tarefas que são realmente muito difíceis. E qual é o aprendizado daquele espírito de estar com uma tarefa daquela? Por que muitas vezes até o espírito se propôs a vir para executar aquele tipo de tarefa? Muitas vezes para o seu aprendizado, para o aprendizado até de alguém ou de pessoas, ao presenciar aquilo, o que ele vai movimentar com isso? Então, tem trabalhos que são verdadeiramente difíceis, né? Mas é muito interessante o ponto de vista. Claro, a gente precisa, a nossa natureza corpórea traz a necessidade de a gente gerar trabalho e ser remunerado por ele, inclusive, para a gente poder adquirir as nossas, né? Poder suprir as nossas necessidades. Mas também é uma forma, ele bate muito na inteligência, né? Da gente adquirir a nossa inteligência. Cadê o grupo 3 aí? Nos mundos mais perfeitos, o homem é submetido às mesmas necessidades de trabalho. A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis, por isso, que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício ao invés de ser um benefício. Então, o trabalho sempre vai existir, como o grupo mesmo falou, só vai se modificar, vai ser diferente, vai ser de acordo com a necessidade daquele mundo, daqueles espíritos, né? Porque já não vai ser, talvez, uma necessidade tão material quanto a nossa, não vai precisar se vestir, talvez, da forma que a gente veste, e morar da forma que a gente mora, e vão ser outros tipos de tarefa, provavelmente, né? Como diz, a gente não tem nem como mensurar o que seria, mas trabalho sempre vai existir, certo? Grupo 3, pode vir. Reflita e discuta do ponto de vista espiritual e evolutivo o porquê das desigualdades sociais. Obrigada. Deixa eu ficar aqui. Graças a Deus, a gente só teve uma pergunta, tá? Mas é uma pergunta bem complexa. Então, o nosso grupo começou muito assim discutindo a questão de... Nós estamos falando de espírito, de evolução do espírito. Então, o ponto de vista espiritual e evolutivo, e não do material. Então, não tem nada que buscar resposta nos bens materiais, na classe social. O que tem para responder, eu consegui fazer um compilado aqui, nós conseguimos, tivemos uma inspiração muito boa ali da colega que ficou com vergonha de vir. Então, cada espírito tem necessidade de evolução individual. Estágios diferentes de evolução para crescimento, equilíbrio e conhecimento. A desigualdade social é um aprendizado e uma crescente evolução do espírito. Então, foi essa a compilação que nós tivemos da resposta da pergunta. Meu colega está aqui, se ele quiser acrescentar mais. Se eu tiver voz, beleza. Quando me perguntavam o que eu queria ser quando crescer, eu falava que queria ser aposentado. Já desde cedo eu tinha uma... Mas sobre essa questão que a gente estava discutindo, tem espírito mais evoluído na nossa concepção e menos evoluído, porque estamos todos nós num processo de evolução, né? Tudo que vocês veem nessa sala foi construído ou feito por alguém. Podem olhar, não tem nada aqui que nasceu aqui, naturalmente. Alguém fez, e isso depende de trabalho. E para você fazer trabalho, para você aprender, você tem que ter, antes de mais nada, vontade. Então, quando os espíritos, você vem ao mundo com vontade de aprender e fazer, está tudo aí construído.
Quando você vem sem essa vontade, e já vem assim de séculos se arrastando, tem muita gente que você dá tudo, né? E ela não consegue aproveitar nada, por uma formação já anterior, espiritual, e que não conseguiu desenvolver nas vidas e nas oportunidades que ela teve no passado. Então, assim, um conceito foi esse, a gente até discutiu o caso de cantores, que você pode tirar tudo dele hoje, amanhã, daqui a 3 dias, ele tem tudo. Mas a questão não é material. A gente estava preocupado em discutir por que os espíritos vêm e conseguem realizar coisas gigantescas, como o centro que a gente está aqui, que está aqui para nos ajudar, ajuda uma comunidade, ajuda várias crianças e tal. Trabalho de algumas pessoas que estão aqui nos ajudando a aprender. E outros vêm e fazem questão de ficar na sombra, porque já vem de trás com essa coisa da falta do aprendizado, da falta da evolução, da falta da vontade de crescer. Então a gente precisa, inclusive, se programar para as nossas próximas encarnações, para que a gente tenha o mesmo trabalho que um centro hoje faz, que um hospital, que um médico que pode dedicar o seu trabalho, a gente que possa ensinar alguém de qualquer forma. Então a gente tem que se expor para crescer, para que no futuro a gente também consiga fazer obras grandiosas. Isso é um processo de aprendizado. E o trabalho faz parte do aprendizado. Está aí escrito, né, no Livro dos Espíritos. Então, é importantíssimo o trabalho, porque ele vai fazer com que a gente evolua como espírito. Só isso. Parabéns. Deixa eu ver qual é esse aqui. Eu acho que é esse. É esse. É esse mesmo. Deixa eu passar aqui o slide para ver o que vem. As desigualdades sociais existentes são resultados do estágio primário da evolução em que ainda se encontra a humanidade. Isso está aqui no livro de vocês. E isso é bem real. As desigualdades não é culpa de Deus, não é nada, mas sim de uma sociedade que se encontra nesse estágio evolutivo que nós nos encontramos. É muito fácil de entender isso, é só olhar o que está acontecendo no mundo. Nós temos um nível de desigualdade muito grande do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista intelectual e do ponto de vista moral. Então, isso promove essas desigualdades, desigualdade no trabalho, desigualdade de todos os tipos. Por quê? Tem pessoas que têm mais facilidade de acesso, outra menos, por várias questões. Mas isso é fruto, única e exclusivamente, da sociedade que nós vivemos hoje. Do momento evolutivo em que nós nos encontramos. Isso nos mostra o quanto nós precisamos ainda galgar, em busca de um crescimento, realmente, onde a gente venha a chegar a promover uma sociedade de fato justa. Uma sociedade onde a gente diga, isso é uma sociedade onde nós temos espíritos evoluídos, porque só quando nós atingirmos aquela última lá, do entendimento da justiça, do amor e da caridade, que nós teremos verdadeiramente uma sociedade igualitária. Fora isso, nós não vamos conseguir. A gente ainda está muito longe, infelizmente. Nós ainda estamos nesse processo. E é por isso que, onde a gente vinha conversando, eu e o Roberto, e dizer assim, que o quanto o Harmonia, para a gente hoje, é um farol. É um grande farol. E cada um de nós tem a responsabilidade de levar esse pontinho de luz aí fora. Porque cada um de nós somos, sim, um pontinho de luz. Então, ao contrário, eu acredito... foi quem estava aqui conversando agora? O nome? Fale o seu nome, que eu não gravo. Luiz. Você, sim, é uma pessoa que está aqui e sendo, com certeza, um pontinho de luz, de alguma forma, ao sair daqui. Porque você já não é mais o mesmo. E se você já não é mais o mesmo, você já não age da mesma forma, você já modificou algo em torno de você. Então, isso é o nosso movimento também de trabalho, de progresso e de evolução. Certo? Então, hoje, se a gente parar para pensar, a nossa sociedade, a gente tem ainda um desnível de renda muito grande, desigualdade, miséria. Nós temos muito isso ainda, sim.
né? Temos algumas sociedades que já têm um nível, né, de distribuição melhor, não é todo, né, não é todo o planeta Terra que é assim. Existem já sociedades que atingiram, né, vamos dizer, uma sociedade um pouco mais igualitária, mas os sistemas socioeconômicos que vigoram na Terra ainda se baseiam na supremacia do capital sobre o humano, bem como na preponderância da matéria sobre o espírito. Quando o espiritismo, em particular, e o espiritualismo, e em particular o espiritismo, chegar à consciência ao ser humano, este encontrará o equilíbrio necessário ao seu progresso social e espiritual. É quando a gente conseguir exatamente esse equilíbrio entre o material, né, e o espiritual. Porque nós somos as duas coisas. Então, eu sou matéria, sou espírito. Eu preciso das duas coisas. Eu preciso apenas o caminho do meio, o equilíbrio entre essas duas coisas. E qual seria a sociedade ideal? Só quando o egoísmo e o orgulho, maiores empecilhos ao progresso, frutos do materialismo, não mais encontrarem lugar na humanidade, ela poderá alcançar um estágio melhor de desenvolvimento material e espiritual. Certo? Vamos ao grupo 4. Cadê o grupo 4? Ah, já estão aí, bonitinhos. Analise e discuta sobre o progresso social a partir dos progressos intelectual e moral. Oi. Ah, pode ser. Pega aqui. Aonde? Pega ali, Beto. Esse aí. Está desligado. Deve ser. Obrigada. Desculpe quebrar o protocolo também. É que eu fiquei pensando, né, aqui, e fiquei incomodada com a conclusão que a gente acabou chegando, acho que em geral. E eu gostei muito da fala de Fernanda. Porque, assim, claro que a gente tem um compromisso com a nossa evolução, mas também a evolução do local que eu estou inserida, né? Que estamos inseridos, inseridas. Então, eu acredito que do ponto de vista do progresso, né? Do conhecimento acumulado, né? Da tecnologia acumulada, uma vez que a gente tem tecnologia, sobra tempo para estudar, né? Vamos dizer assim. Sobra tempo para fazer uma comida no iFry, né? Eu uso o iFry muito. Não sobra tempo para terminar de ler o livro, né? Então, enfim, o trabalho tem essa função também de liberar para outras atividades que são mais engrandecedoras, né? Tanto que ao longo da evolução da humanidade, o trabalho era considerado trapulho, né? Aquela palavra que... Tripalho, né? Do latim. Que tem a ver mesmo com o trabalho que esgota o corpo, né? Então, a gente observa que... Como castigo. Sim. E por isso o trabalho era considerado algo para as pessoas com menos validade na sociedade, né? As pessoas intelectuais faziam filosofia, estudavam, né? Enfim. Então, acho que é também um papel nosso, enquanto sujeitos, né, que estão estudando o espiritismo, essa noção de coletivo, né? Porque até a própria mensagem de Jesus Cristo, né, de você... Imagina, Jesus Cristo tinha conhecimento potencial, né, para evoluir. Sim. Mas ele não vai fazer isso sozinho, ele vai levar as pessoas que estão no entorno, né? Só um momentinho. Sim, mas é isso que a gente está falando desde o início, né? Que justamente que nosso papel também, bem a gente falou, que é de impulsionar a sociedade, de quem tem mais condições, quem tem empreende, levar junto as pessoas que estão em condições menos favoráveis. A gente está falando isso, sem dúvida nenhuma. Nós temos um papel, sim, de impulsionar o progresso, e o progresso também é a sociedade, é inserção. Sim, aí, desse ponto de vista que eu estou tentando entender aqui, então, enquanto nós temos esse conhecimento, muitas vezes não, me incomoda a mim, né? Ter essa noção de passividade. Eu não preciso ser passiva diante da desigualdade de outros. Ou de como a desigualdade... Eu vou esperar a evolução da humanidade para que uma pessoa sofra menos, né? Desde que a gente sabe que a gente está dentro de um sistema econômico, um sistema político.
Certo. Agora sim, a gente não está falando em passividade. Eu vou só te pedir um momento, porque senão a gente vai entrar... A gente não está falando em passividade aqui, muito pelo contrário. Não se deve ter uma atitude passiva. A gente deve compreender o que é um processo evolutivo, mas entender que nós fazemos parte, sim, da transformação. Certo? Isso é uma coisa que tem que ficar clara. Boa noite a todos. Seguindo aqui agora com o nosso tema é o 4, analise e discuta sobre o progresso social a partir dos progressos intelectual e moral. Baseado nas apresentações, na nossa discussão e com base no livro de Adenauer, a gente chegou à seguinte conclusão. O progresso intelectual e principalmente o moral, ele ampliam a consciência, o valor da educação, mostrando ao ser humano o valor do bem, da caridade, do amor ao próximo e da justiça verdadeira. Boa noite a todos. Eu queria começar aqui falando aqui que eu estou aqui nesse lugar extremamente incomodada, porque assim 2 mais 2 não são 4. A gente poderia passar um semestre estudando só isso. Isso é muito complexo. É uma complexidade enorme. A gente não poderia estar aqui resumindo simplesmente num texto pequeno, retratando o que é que acontece com relação ao progresso espiritual, moral e definindo seres humanos que fazem trabalhos menos importantes ou mais importantes. Por exemplo, eu já trabalhei em hospital, hoje eu trabalho em atendimento domiciliar. Mas quem me diz que uma pessoa que faz uma desinfecção hospitalar dentro do UTI é menos importante do que um técnico de enfermagem, um enfermeiro ou um médico? Ninguém. Ela é tão importante quanto. Então, não existe um trabalho menor de desqualificação, eu diria. Né? Então, assim, eu acho que cada um está no seu lugar que precisa e que necessita. E todos são importantes. Essa é uma coisa, e que é muito mais complexo do que qualquer outra coisa. Na nossa discussão no grupo, uma colega falou com relação à questão, a gente ficou nessa coisa, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento moral, eles não caminham juntos necessariamente. Pode caminhar ou não pode caminhar. Quem assistiu o filme de Oppenheimer viu ele fazia a bomba atômica, né, e foi uma coisa, ele criou a bomba atômica, e muito por vaidade, depois ele ficou num drama humano muito grande. Né, e claro que tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, e aí você tem Flávia, me ajude, como é o nome do tratamento que se faz com a medicina nuclear. Né? Então, assim, eu acho que essa coisa que a gente colocou aqui, que a Adenauer fala, que o progresso humano só é possível através do trabalho, né? Por meio onde o ser humano desenvolve suas habilidades. Então, uma encarnação você nasce profissional da área de saúde, outra encarnação você nasce arquiteto, outra encarnação você nasce matemático, engenheiro, enfim. Né? Então, você vai integrando habilidades ou chega a ser irmã Dulce, quando ela viveu só para o próximo. Né? Então, a questão, a gente desatrelou a questão necessariamente da moral e da intelectualidade, porque uma coisa pode acontecer, esse desenvolvimento atrelado ou não. Tá? Então, eu vou passar para o colega Márcio. Obrigada. Bem, então, pessoal, para fechar aqui o nosso grupo, voltando a uma questão que a gente já falou, da importância do trabalho, né? Que o ambiente de trabalho ele é complexo, ele é desafiador. Então, por conta disso, trazendo aqui uma parte lá do Livro dos Espíritos, né? Eu acho que a questão 865, não foi? 685, se eu não me engano, que a gente observou, as colegas conseguiram extrair bem, trazendo ela com outras palavras, à medida que a civilização se aperfeiçoa através da educação, ou seja,
através do progresso intelectual, né, o olhar para o outro de uma forma mais civilizada, com menos egoísmo, cobiça e orgulho, ou seja, dentro de um progresso moral, ele vai trazer, com certeza, um progresso social. Se isso conseguisse, como a colega falou, se o ideal seria se eles caminhassem juntos, né? Que a gente conseguisse evoluir moralmente e intelectualmente. Mas, de certa forma, a gente consegue evoluir também, repetindo o que a colega falou, se pelo menos um desse lado, dos dois desse lado, consiga evoluir. Então, é isso aí. Muito obrigada. Deixa eu passar aqui. Cadê o... Tá aqui. Pronto. Vamos passar aqui o slide. Na questão 779, o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. Então, os mais avançados ajudam no progresso dos outros pelo contato social. Então, a gente retoma novamente que todos nós temos aqui um papel de impulsionar o progresso do outro. Não estamos sós, não evoluímos sós. Estamos aqui por um objetivo, para crescermos juntos, certo? Na questão 780, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, é a sua consequência, mas nem sempre segue de imediato. É o caso que você trouxe, né? Primeiro ele faz a bomba atômica por vaidade, depois cai na real o que eu fiz. E agora é utilizado para fins de cura. Né? Então, infelizmente, primeiro fez uma bomba atômica, para depois seguir um outro caminho. Né? Como o progresso intelectual pode conduzir o progresso moral? Fazendo compreender o bem e o mal. Então, o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos seus atos. Quanto mais inteligente, quanto mais eu compreendo, maior é o meu livre-arbítrio, melhor eu faço as minhas escolhas e maior é a minha responsabilidade dos meus atos. Porque com o conhecimento vem a responsabilidade. E quanto à questão da evolução, como que a gente pode julgar uma pessoa mais evoluída ou não? Esse é algo que a gente sempre traz, e a gente vai conversar isso ao longo aí da ULI. Quando a gente para analisar que o intelectual e o moral não andam juntos, o que é ser mais evoluído? Vocês já pararam para pensar? O que é ser mais evoluído? Eu sou inteligente porque eu sei ler, sei escrever, porque eu sei fazer conta. Eu sou bom em física, em química, em matemática. Então, quer dizer, porque eu sou bom em artes e não sei fazer um ó com um copo, eu não sou inteligente? Quer dizer que, se eu não sei ler nem escrever, mas eu sou uma pessoa que sou aquela que abriga, que acolhe, que sou uma pessoa de um coração que não tem explicação, eu não sou uma pessoa evoluída? Então, vamos analisar o que de fato é evolução. Não evoluímos de forma igual, mas somos todos inteligentes da sua forma. Todos nós somos inteligentes da nossa maneira. E todos nós, da nossa maneira, contribuímos, por mais que pareça que não, todos nós contribuímos para o avanço, para o progresso na sociedade. Porque, se isso aqui está construído, foi porque teve uma mente que pensou, mas teve uma mente que construiu tijolo a tijolo. E isso é evoluir, isso é progresso, isso é construir uma sociedade. Porque todos nós somos importantes. Ok? Grupo 5. Qual a sua relação com o trabalho? Vocação versus financeiro. Necessidade do espírito versus matéria. Aí que pega. Oi. Oi. Pessoal, aproveitando a contribuição social que a gente acabou de falar, olha o livro 2, é Psicologia e Espiritualidade. Podem ir ali na livraria comprar e mandem na gincana o comprovante, por favor. Amei a deixa.
O bom de ser o último grupo é que todo mundo já disse tudo. A gente só vai fazer pincelar aqui, certo? Nosso trabalho, a gente não focou em responder a pergunta. A gente fez uma discussão mais ampliada, não tivemos outra abordagem, né? As pessoas que se manifestaram no grupo, foi bem interessante, porque ninguém disse que não gostava do que fazia ou que não via significado no que fazia. Então, qual é a sua relação com o trabalho? Pelo menos enquanto espíritos encarnados, as pessoas estão dentro do seu chamamento, dentro da sua vocação, trabalhando, compreendendo que aquilo vai tocar a sociedade de alguma maneira, né? O trabalho ele foi colocado a serviço do próximo, qualquer um. Teve gente que vende imóvel, tem gente que vende carro, tem gente que trabalha como psicóloga, tem gente que trabalha em ambiente hospitalar, tem gente que trabalha com obra. Todo mundo que falou consegue enxergar aonde isso toca a sociedade, né? O que prejudica um pouco, mas faz parte das leis dos homens, é a burocracia que a gente fica envolvido. Então, às vezes você quer fazer mais, às vezes você quer fazer melhor, às vezes você quer fazer diferente, e existe um monte de barreiras ao entorno daquilo, né? Foi interessante, uma colega colocou que ela enxerga o trabalho dela como trabalhar para o sonho da pessoa. Então, assim, quem procura ela quer realizar um sonho. Então, assim, essa ótica é uma ótica interessante também. Quando você pensa no seu trabalho, se você consegue enxergar que a outra pessoa com quem você interage, essa pessoa tem os seus desejos, tem as suas necessidades, os seus sonhos, e que você talvez seja um veículo para conseguir fazer aquilo acontecer, né? Em relação à parte financeira, a gente... Caiu, está falando, não está? Dá para ouvir? Pronto. Em relação à parte financeira, é através do trabalho que a gente alcança a independência financeira. Algumas pessoas conseguem alcançar a independência financeira mais rápido, outras mais devagar. Algumas pessoas têm que adequar as suas necessidades àquilo que ela consegue aferir, né? Mas, de uma maneira ou de outra, a gente sobrevive, é a nossa subsistência. Então, a parte financeira é uma parte relevante do trabalho que a gente desenvolve, sim. Ninguém aqui consegue viver de fotossíntese, né? Todo mundo precisa, ainda que as necessidades sejam mais básicas possíveis, precisa de ter também o seu rendimento. Agora, o que foi colocado no grupo a sociedade estabeleceu remunerações para profissões. Então, existem profissões que são mais bem remuneradas, outras são menos bem remuneradas, mas se aquela profissão que é mal remunerada não existir, a outra, que é bem remunerada, não consegue desenvolver. Isso, alguém já falou aqui do hospital, você falou também, Tânia, da interação entre as profissões, né? Não adianta a gente entender... vou dar um exemplo, viu, gente? Não me leve a mal, não. Porque médico é o top, é o multimilionário, a gente brincou com isso lá, mas ninguém vê que o médico também ralou como o quê, fez um monte de plantão, se acabou na época da faculdade, existe isso. E para o médico poder trabalhar direito, ele tem que ter uma secretária, ele tem que ter um auxiliar de enfermagem, ele tem que ter uma pessoa que faz a higiene, ele tem que ter todo mundo para poder isso acontecer, né? Pronto, colega, agora é com você. Boa noite. As Cláudias, Cláudia e Cláudia. Veja bem, na verdade, nossa discussão no grupo foi basicamente assim, entre a questão da vocação, né, profissional e o lado financeiro. Bota o microfone mais a maioria das pessoas colocou as suas profissões, né? Discutiu-se muito a questão da vocação e qual essa contribuição que poderia ser dada ao crescimento espiritual e ao desenvolvimento da sociedade, quer dizer, o trabalho como um fator de desenvolvimento, né, de crescimento espiritual. Então, isso aí, a vocação, quais seriam profissões assim que você, na vocação, você pudesse dar assim, tudo de si para a sociedade, né, como uma forma de, como o próprio Adenauer coloca no artigo dele, né, a função do trabalho no conjunto da sociedade. Aí também a questão do financeiro, porque eu pergunto assim, e a sobrevivência como é que fica? Então, se chegou a essa conclusão de que é uma realidade, que as pessoas precisam sobreviver, e eu mesmo, pessoalmente, coloquei a possibilidade de um equilíbrio entre vocação
e financeiro, que é o ideal, né? É aquela questão de que amo o que faço porque faço o que amo, né? Eu até coloquei isso lá na... Quer dizer, você dá a sua contribuição, né, para aquele processo de, vamos dizer assim, de crescimento espiritual, humano, tudo isso, e também você tem uma sobrevivência digna em cima disso, né? Então, as várias opiniões, né, cada um falou da sua profissão, como contribuía para a sociedade, como contribuía para a humanidade com a sua profissão, foi muito legal. O educador falou como contribuía para o crescimento da sociedade, o engenheiro falou, como ela disse, a pessoa que trabalha na área de saúde. Então, foi uma discussão mais ou menos seguindo aquele tema ali, vocação e financeiro, né? Passar aqui para outra colega, Cláudia. Aqui. Bom, gente, boa noite. É o seguinte, eu não tenho muito o que falar, mas eu vou dar um exemplo de uma relação com o trabalho que eu tive, uma experiência. Eu trabalhei com uma pessoa que é médica, eu sou da área de saúde, e eu cheguei à época de eu querer desistir, largar tudo, porque minha relação com ela já estava ficando insuportável, né? Ela exigia demais, eu fazia muita coisa, e estava ficando insuportável, já não aguentava mais trabalhar com ela. E se passou o tempo, eu, graças a Deus, fiz um concurso, que eu nem me lembrava mais, e, de repente, eu recebi um comunicado para me apresentar. Hoje, por incrível que pareça, eu faço o mesmo trabalho que eu fazia com ela, e hoje eu vou satisfeita a trabalhar, coisa que eu não ia antes, né? Então, isso é uma relação que, às vezes, a gente fala assim, eu não gosto do meu trabalho. Na verdade, não é do trabalho. Às vezes, você não gosta, não é do trabalho, é da sua relação, né, com as pessoas. E hoje eu vou alegre, satisfeita, ajudo muita gente, e é gratificante a gente ver um paciente chegar para a gente e dizer assim, poxa, eu quero fazer exame com você. Eu não quero fazer com fulano, porque fulano não tem paciência, né? E ter médico olhar para você e dizer assim, pô, você tira leite de pedra. Né? Eu faço espirometria, plastimografia, e é um exame complicado. Tem gente que não sabe nem respirar, quanto mais fazer o exame. E você conseguir, né, fazer de um paciente que necessita daquele exame para tomar uma medicação, para receber uma medicação de graça. Então, eu passei isso só para a gente ter uma ideia de relação com o trabalho, né? Legal. E hoje... Obrigada. Parabéns. Vocês estão de parabéns, viu? Só um pouquinho. Oi. Aí, vamos lá. Vou rapidinho aqui. Porque... Na verdade, eu só queria complementar essa questão da questão financeira. Eu li recentemente o livro de Chico Xavier, falando Dinheiro. Li, ao mesmo tempo, um livro que é Dinheiro e Consciência, e vi uma palestra de Domênico de Masi, falando sobre a relação do trabalho e do dinheiro. Tudo ao mesmo tempo, e assim, foi muito recente, né? E o que eu achei interessante é que, apesar de os três terem visões diferentes, mas todos chegavam à mesma conclusão, que enquanto a gente não houvesse uma evolução da sociedade no entendimento, evolução moral, né? Que está associada também à inteligência e tudo mais, a gente não conseguiria valorizar. Por exemplo, a gente falou aqui da questão do meio do cargo e do que cada um é. Por exemplo, nas sociedades mais evoluídas, você pega a Alemanha, você tem muito menos horas de trabalho, onde você tem um valor produtivo muito maior, você consegue ter uma produção infinitamente maior do que na Itália, por exemplo, e você consegue ter uma qualidade de vida, você consegue ter qualidade de saúde, você consegue muitas coisas. Então, assim, o que eu achei interessante é que os três abordavam sob pontos de vista completamente diferentes, mas chegando ao mesmo ponto, que é a evolução do ser humano para diminuir as desigualdades sociais no intuito de atingir esse objetivo. O que eu pude perceber da fala de Cláudia teve muito a ver comigo, com relação à relação de trabalho. Eu vejo assim,
À medida que a gente vai buscando um pouquinho mais de conhecimento, a gente vai vai desenvolvendo uma escada na nossa vida. À medida que a gente muda nossa forma de agir, nossa forma de pensar, de sentir, a gente vai mudando os trabalhos, os lugares que a gente está, porque todos os trabalhos, todo lugar que a gente está, a gente tem algo a aprender. E aquilo que o outro desperta na gente é aquilo que a gente precisa mudar, ou para bom, ou para ruim. Tem locais que a gente trabalha, poxa, está me incomodando, porque aquilo ali é o ponto que a gente precisa mudar. Quando eu comecei a perceber isso na minha vida, desde quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro trabalho, eu olho para trás e vejo que a algum ponto eu consegui evoluir, a algum ponto eu ainda preciso mudar para conseguir seguir nessa caminhada. Então, acho que o conceito desse trabalho na forma como aula hoje, eu acredito que seja isso, é a gente nunca ver o lado negativo da coisa, mas sempre procurar ver o que é aquilo de positivo, o que a gente está fazendo ali naquele trabalho, naquele local, para que esteja agregando tanto a gente quanto aos outros. Para trabalhar, o ser humano sai em busca de profissão, motivado pelo ganho financeiro, com que elas possam retribuir muitas vezes, esquecendo-se de sua vocação e de suas necessidades evolutivas. Qualquer profissão é digna e o fruto de seu trabalho deverá concorrer não só para um ganho pessoal, como para um progresso social. Novamente. Vamos lá. Relação do espírito e trabalho. A gente já viu que a necessidade do trabalho é real, ela existe. Mas será que a gente sabe o limite do trabalho? Porque existem pessoas que não trabalham para viver, vivem para trabalhar. Em detrimento da família, em detrimento do lazer próprio, da própria saúde. Será que eu estou respeitando o limite do meu corpo? Trabalho intelectual também é trabalho, gente. Muitas coisas que são realizadas precisam primeiro ser pensadas. Existe uma mente, por trás. Mas o trabalho material também, o trabalho braçal, tudo é necessário na sociedade. Tudo. Alguém que pense, alguém que execute, tudo tem um porquê. Tudo é uma unidade. Cada um de nós é uma unidade dentro de um complexo, de um organismo muito maior. Cada profissão, cada atividade faz com que o todo funcione. Por mais simples que ela pareça, deixe determinadas profissões, deixe determinada atividade deixar de funcionar na sociedade para ver o caos que é. E, muitas vezes, só assim que você vai valorizar. Eu me lembro, há muitos anos atrás, teve uma greve, não sei se vocês lembram, quem lembra disso, de lixeiros. Aqui em Salvador, a cidade virou um caos. Eu me lembro que uma vez eu desci na Cidade Baixa, tinha pilhas e pilhas e pilhas de lixo. E, normalmente, é um trabalho que você não presta atenção, porque ele está ali no dia, no cotidiano. E, assim como esse, vários outros trabalhos, porque tudo funciona, tudo gira numa harmonia, E a nossa relação com o trabalho são só reflexões mesmo. Você está trabalhando com aquilo que sempre desejou? Porque a mim me parece que quando você está feliz no trabalho, que você tem essa satisfação que vocês falaram, foi do grupo 4, Que quase todo mundo se identificou. A impressão que eu tenho que é a verdadeira vocação do espírito. Você acha que sua vocação está à frente do retorno financeiro? Como podemos casar a necessidade do espírito e da matéria? Isso aí é que... São só para a gente refletir. Reflexões do trabalho pela ótica do espiritismo. Somente o nosso trabalho coletivo pode engrandecer ou destruir o organismo social. Só o organismo social pode tornar-nos individualmente grandes ou miseráveis. Então, tudo está conectado. Individualmente, crescemos em sociedade,
E a sociedade também cresce, né, a partir de cada um de nós. Cada um de nós tem este papel. Isso é em roteiro de Emmanuel. Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não conseguem ler e escrever, mas sim aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Ou você tem uma estratégia própria, ou então você é a parte da estratégia de alguém. Isso aí é conhecidíssimo, isso é uma realidade, né? Qual é a minha estratégia? Né? Qual é o meu propósito na realidade? Será que eu estou indo de acordo com o meu propósito, dentro da minha profissão, do meu trabalho? E só recapitulando, a percepção de que o espiritismo não pactua com sistemas que promovem as desigualdades sociais e considera que elas sejam obra dos homens. E é aquilo que a gente falou, a questão das desigualdades vem de uma sociedade desigual. Em processos evolutivos desigual, é dentro do nosso processo atual. Né? A percepção de que o trabalho é a única forma de evolução do ser humano, entendido ele de todas as maneiras possíveis, todo tipo de trabalho. Entender que o progresso é inevitável e que jamais o homem retrocede em sua marcha. Por mais que pareça que o mundo está louco, né? Que o mundo evolui, parece que está evoluindo. Não está. O homem sempre está evoluindo, o mundo sempre está evoluindo. Percepção de que as teses espíritas são um avanço para a humanidade e que elas se tornarão crenças gerais. Basta olhar para as leis divinas e entender esse processo. Se cada um de nós integrarmos isso, nós teríamos uma sociedade bem melhor. E para a nossa reflexão final, eu trago uma citação de Fernando Santos, nosso facilitador. Como me coloco como uma unidade de trabalho em prol do progresso social? Isso é uma reflexão individual de cada um de nós. O que eu estou fazendo? Porque é muito fácil a gente chegar a dizer a sociedade. Mas quem é a sociedade? Somos nós, gente. E a gente fala da sociedade como se fosse um ente à parte. Só que nós somos a sociedade. Então, é muito fácil dizer, mas está errado. Sim, qual é o seu papel nisso? Dizer que está errado? Dizer que não concorda? Né? São as pequenas coisas que vão construindo as grandes coisas. Enquanto unidade de trabalho seja um elemento de agregação, transformar será uma consequência de seus pensamentos e atitudes valorizando o outro. Faça seu trabalho e sua parcela de influência para a mudança do todo. Fernando Santos. Então, que a gente reflita um pouco, porque é muito fácil a gente dizer que não está certo, que está errado, que não é justo. Certo? Sim. E o meu papel nisso tudo? Como eu, enquanto indivíduo, enquanto unidade, me comporto no meu trabalho diante do outro? Como eu me comporto diante de uma injustiça, diante de uma desigualdade? Como é o meu comportamento? Eu só olho e digo está errado? Eu me comprometo com isso? Eu sei que muitas vezes a gente gostaria de fazer grandes coisas, então a gente não faz as pequenas coisas porque imagina que só as grandes coisas têm efeito. Que tal a gente começar pelas pequenas coisas? E as pequenas coisas começam na mudança interna. Vamos mudando internamente, que a gente vai modificando o mundo. Então, eu gostaria de agradecer ao nosso encontro de hoje, vocês terem participado. Foi muito bom. Muito obrigada. Obrigada.